Fala galera, bem-vindo à primeira aula do curso React Native do zero. Na primeira aula de hoje, vamos fazer uma leve introdução, o que é o React Native, para que ele serve, o que ele faz, e vamos fazer uma instalação desse cara para poder rodar na sua máquina aplicações praticamente nativas mobile. Bora lá? Bora lá! Então, se você está ligado no mundo do desenvolvimento nos últimos, eu diria, uns 5 anos, você certamente já ouviu falar do React Native. Ou no mínimo já ouviu falar do React, né? Então, o React ganha uma popularidade muito grande, e o React Native veio meio que em seguida. Mas o que exatamente esse cara é? E mais interessante ainda é o que eu posso fazer com o React Native. Então, esse curso vai abordar todos os temas, começando bem do começo. Então, o React Native, o que ele é? O que exatamente é esse cara? Então, o React Native foi criado pelo Facebook, isso no ano de 2015, tá? Ele foi lançado em 2015, foi criado antes, mas ele foi open sourceado em 2015, e desde então tem ganho muita atração. Tanto que se você olhar nos mapas lá, os diagramas de busca no Google, o React Native tem crescido bastante, continua crescendo bastante, mas ganha muita atração muito rápido, tá? Porque ele faz uma coisa muito interessante. O que é isso? Já vamos falar sobre. Mas basicamente, quando a gente fala de React Native, isso que eu estendo para o React também, nada mais são do que bibliotecas para a construção de UI, interface gráfica, ou interface do usuário. Então, por mais que você ouve muito React Native, um monte de coisa que eles fazem, todo o ecossistema React Native, esses caras, fundamentalmente, eles são bibliotecas para a construção de interface gráfica. Então, no final do dia, o que esse cara faz? Biblioteca para interface gráfica. Você pode se perguntar, tá, mas por que eu ouço tanto de React? O que esses caras fizeram de tão especial, que cresceram tanto o React Native quanto o React? Bem, uma coisa interessante de se falar sobre os dois, primeira coisa é, tanto o React quanto o React Native, existe uma distinção nos dois ali, mas o core dos dois é basicamente a mesma coisa. Crie componentes, cria a tua interface gráfica e rode esse cara em qualquer lugar. Mas essa questão de qualquer lugar, quando a gente fala de React Native, a gente já pensa em React como um ambiente web, e quando a gente pensa em React Native, nós pensamos em um ambiente, em plataformas mobile. Mas, fundamentalmente falando, a ideia do React é que ele basicamente seja agnóstico, independente da plataforma que está rodando. Então, eu poderia rodar o React em qualquer lugar, sei lá, no web, no mobile, numa TV, sei lá, ou no smartwatch que for, esse cara rodaria. E como que eu faço o React ser agnóstico de plataforma? Como que ele faz para justamente ele não estar amarrado a uma plataforma específica? Justamente porque quando a gente fala das bibliotecas específicas, então, existe o React, existe o React Native, o que faz esses caras funcionarem em suas plataformas respectivas? Justamente é essa camada que vai grudar aquele código React para aquela plataforma específica. Então, no caso do React Native, existe um pedaço da biblioteca que, além da parte React, que é agnóstica, existe uma parte dela que vai grudar o teu código, vai especificamente fazer um bind, ele vai pegar o teu código e o teu código vai conversar com uma camada fina intermediária entre teu código e os componentes e código nativo que estão rodando. Então, justamente ele faz essa cola que gruda as duas coisas. Você pode escrever teu código em JavaScript, que é a linguagem que você vai usar para o React Native, tanto o React também, e escrevendo lá, ele faz esse papel também de grudar aquela lógica toda com a plataforma com qual você está falando. Então, super legal isso, tá? Realmente, se você aprende React Native ou React, basicamente aprendeu um ou outro. Já aprendeu os dois ali, basicamente. E claro que tem esses pedaços que vão fazer esse papel da cola entre a plataforma específica que você quer atingir. No caso do React Native, a gente sabe que a plataforma específica é o mobile e mais especificamente nós estamos falando do iOS e Android. E como meio que repetindo aqui, mas a ideia é que os dois fazem algo muito parecido, tá? Então o React Native e o React, eles são muito similares no que eles fazem. E a coisa acho que bem interessante, até por que o React explodiu, não só o React Native, mas por que o React explodiu, é porque ele tem uma filosofia muito interessante de como construir tua interface gráfica. A palavra-chave aqui, vai ter que decorar uma palavra, fazer uma prova em relação ao React. Uma palavra que sempre pensa quando se fala de React é a palavra componente. Então, toda a lógica do React ela é voltada a essa noção de componentes, de você enxergar uma interface gráfica, enxergar
uma aplicação inteira, uma plataforma, algo gigantesco, você enxergar ele e quebrar ele em componentes, em pedaços menores que juntos podem construir algo extremamente complexo, mas que pedacinho por pedacinho você consegue reduzir muito a complexidade de cada pedaço e ser muito mais fácil de trabalhar e manter esse código base. Então, o Geometry React, essa filosofia de componentes é extremamente interessante. Então, aprender um pouco de React Native aqui, você certamente estará pronto para escrever um pouco de React para web igualmente. E por que você escolheria esse cara? Por que o React Native é interessante? Porque nós queremos usar o React Native comprado com algumas outras coisas. Então, eles têm uma filosofia, eles não usam tanto mais essa frase, mas já se falou bastante sobre isso, tá? Aprenda uma vez, escreva qualquer lugar. Então, a ideia do React Native não é que você vai simplesmente escrever teu código uma vez e isso vai rodar em qualquer lugar. Não. Aprenda uma vez a escrever React, de forma geral, e escreva em vários lugares diferentes. Isso até tem a ver com o que nós falamos antes sobre ser agnóstico ou independente de plataforma. Porque a lógica React é muito similar entre todos os lugares diferentes. E claro que você vai ter algumas questões de adaptação à plataforma que você está trabalhando. Então, por isso que essa questão de escrever em qualquer lugar. Então, você estará apto a basicamente trabalhar em plataformas e ambientes diferentes, mas sempre tem lá uma camadinha que vai fazer a conexão entre a tua lógica de React geral com a plataforma que você quer atingir. Mas a frase continua valendo, tá? Então aprenda uma vez e escreva em vários lugares diferentes que o React existe. Que está se expandindo, tá? Mas atualmente, com certeza, é o React para web e o React Native para mobile, que são as duas vertentes mais fortes e mais populares. Super interessante em relação a isso como eu também consigo aproveitar muito, enfim, a lógica é muito aproveitada. Esse cara tem um bom reaproveitamento entre plataformas também. Inclusive, quando tu for no React Native, quando eu escrevo um código em React Native, eu vou produzir uma aplicação iOS e uma aplicação Android. Em geral, você não vai conseguir 100% de compatibilidade e tudo vai funcionar simplesmente igualzinho para os dois, tá? Geralmente tem alguma coisinha ou outra que você tem que acertar para uma plataforma para outra. Mas ultimamente, nos meus últimos projetos e com a evolução da própria biblioteca, tem melhorado muito, tá? Se eu tivesse que chutar um valor aqui, isso que também é meio estimação meio grosseira, mas eu diria que 90% do código, 95% do código, você consegue reaproveitar. E esses outros 5, 10%, 10% você vai ter que fazer algum tipo de adaptação para encaixar na plataforma que você quer. Mas isso já é uma baita vantagem versus escrever uma aplicação nativa para um ou uma aplicação nativa para outro. Então, com certeza, em termos de trabalho, muito mais reduzido do que as aplicações nativas. Então, uma coisa que é super legal do React, já comentei no slide anterior, mas isso aqui vale muito. E quando eu começar a entrar em código, para quem não conhece o React ainda, vai começar a entender um pouco melhor quando eu falo isso. Acho que a coisa mais legal do React como um todo é esse paradigma de componentes, essa filosofia de você olhar para uma aplicação e enxergar os componentes. Então, você, como desenvolvedor, começa a enxergar as coisas como componentes e começa a implementar as coisas como componentes também. Isso melhora muito em termos de manutenção, de complexidade, mesmo de compartilhamento de código. Esse tipo de coisa você consegue reaproveitamento, com certeza, abstração, tem várias vantagens de trabalhar desse jeito. E eu, pessoalmente, eu amo a forma que o React enxerga as coisas, esse paradigma de componentes que ele trabalha. Então, se você nunca trabalhou antes, pode ser meio confuso, mas uma vez que você começar a entrar no mundo React, e quem já trabalhou com React, com certeza, uma grande base da popularidade que ele tem hoje em dia tem muito a ver com esse paradigma de componentes que ele trabalha. Então, super interessante isso. E uma coisa interessante é que tudo que você tem do ecossistema, então o React Web já existe há mais tempo, tá? Então o React ele saiu em 2013, se não me engano, o open source dele, acho que 2013. Então esse cara já está há 7 anos rodando, e 7 anos a tecnologias web é tempo demais, tá? Em 7 anos acontece muita coisa. Consequentemente, por mais que o React é uma biblioteca de interface gráfica, basicamente, criou-se um ecossistema ao redor dele, dada a popularidade dele e como as pessoas gostavam de trabalhar com React, criou todo um ecossistema ao redor dele gigantesco, de várias opções de todo tipo de biblioteca e framework, o Escambau A4 aí, que encaixa o React nesse mundo. Então, você quer uma biblioteca para fazer requisições HTTP ou XHR para um servidor. Você tem bibliotecas que são customizadas para trabalhar com React. Você quer fazer interface com GraphQL, uma coisa que vamos falar em outro curso futuramente, tem bibliotecas prontas para isso. Para manejar estado, que é um dos grandes desafios de aplicações front, especialmente web e mobile.
tem muita biblioteca para isso que se encaixa muito bem com o React. Então tem várias soluções que apareceram ao longo do tempo que funcionam com o React, e pelo fato que o React é agnóstico à plataforma, grande parte dessas bibliotecas e frameworks e etc. que se encaixam também vão funcionar no React Native. Então outra vantagem desse cara é que os dois ecossistemas conseguem compartilhar muita coisa já criada e muita coisa boa, tá? Coisas bem mantidas, bem utilizadas, bem populares. Então realmente super útil isso. Mas antes de falar que esse cara é tudo de bom e só ele existe no mundo e use ele sempre, acho que é justo apresentar algumas alternativas do que existe no mundo real, né? Então, além do React Native, que existe para desenvolvimento mobile especificamente. Primeira coisa evidente que existe aqui, aplicações nativas. É como você já fazia antes, né? Antes de existir todas essas outras ferramentas, você tinha que fazer as aplicações de forma nativa. Então, por exemplo, se você fosse fazer uma coisa para Android, você poderia pegar, então, você pegava lá um desenvolvedor Android, essa pessoa aprendia Java, aprendia Kotlin mais modernamente aí, e escrevia uma aplicação para aquela plataforma usando toda a linguagem, as ferramentas e todo aquele ambiente nativo para Android. Para iOS, linguagem é Swift ou Objective-C, você pode escolher um ou outro, até misturar lá, isso dá para fazer à vontade. Usando também o Xcode e todas as ferramentas e ambiente para iOS. Vantagem e desvantagem desses caras, bem, uma vantagem, com certeza, a performance desses caras é difícil de bater, né? Porque uma vez que você está escrevendo código nativo para aquela plataforma, ele já vai ser uma coisa otimizada para aquele cara. Então, tipicamente, o performance desses caras vai ser melhor do que outros tipos de alternativas para criação de aplicações. Mas, desvantagem, claro que se eu quero escrever uma aplicação para Android e para iOS, e é bem normal hoje em dia, raramente você pensa em lançar só para um ou para outro, você provavelmente vai querer lançar para os dois, e até porque você expande a possível clientela, o público-alvo que você vai ter, você tem que escrever uma aplicação em Java, por exemplo, e escrever outra em Swift. Então seria uma coisa que requer dois trabalhos, e são linguagens que não são muito parecidas, tá? Até os paradigmas e as ferramentas que você usa em cada um deles não são muito parecidos, tá? Então você tem que aprender todo um cara aqui, todo um cara lá. Eu, pessoalmente, eu era um desenvolvedor iOS especificamente. Eu desenvolvia aplicações mobile para iOS. Eu nunca aprendi a desenvolver em Kotlin, por exemplo. Eu manjava Java, desenvolvi uma aplicação outra Android bem simplesinha, mas eu era especializado em desenvolver aplicações em iOS usando, tá na minha época, Objective-C. Então, eu tinha essa limitação que eu não podia desenvolver para Android de uma forma muito robusta e profissional. Uma vez que entrei no mundo do React Native, aí já essa limitação não existia mais, porque ele fazia muito do papel de converter esse cara para uma plataforma para outra. Então, obviamente, esses caras têm vantagem e desvantagem. Se você quer performance e sim, o mais rápido possível, nativo seria o caminho. Mas eu garanto para você também que 95% das aplicações que existem por aí, rede social, esse tipo de coisa, geralmente performance não é um gargalo. Deixar bem claro isso, tá? A maior parte das aplicações não se importam tanto assim com performance. Então muita gente pensa, pô, mas eu quero rodar o mais rápido possível. Cara, mas você fazer uma aplicação que tira uma foto e salva a foto no troço lá, a foto do teu gato, e é isso? Não se preocupe com performance, tá? Você não tá gastando CPU e memória rodo ali. Você tá bem tranquilinho. E pronto, o React Native iria solucionar para você a tua aplicação maravilhosa aí dos gatos. Outra alternativa em relação a como desenvolver aplicações, com certeza aplicações híbridas. Então, quando a gente fala de híbrido, esse nome faz muito sentido, é porque são aplicações, são soluções que em parte elas são nativas, em parte elas são não nativas. Mas o que seria esse não nativo? Normalmente esse não nativo seria tecnologias web. Então, HTML, CSS, JavaScript, eu posso usar esses caras para criar aplicações que seriam encapsuladas em um ambiente nativo. Então, é um misto, basicamente um misto dessas duas tecnologias. Então, pensa quando você está usando o teu browser, pega lá o Chrome. O Chrome você abre o Facebook no browser, não abre? Aquilo basicamente é uma aplicação não nativa, feita em HTML, CSS, JavaScript, mas que está abrindo no Chrome e parece um pouco uma aplicação, não parece? Geralmente tem uma barra lateral, tem um cabeçalho, dá toda uma impressão que é meio que uma aplicação, mas não é uma aplicação nativa. Então, essas ferramentas especificamente, eles querem pegar essas tecnologias web, encapsular elas, lançar isso como uma aplicação nativa, mas internamente o que ele está apresentando nada mais é do que HTML, CSS e JavaScript. Então os caras famosos aqui, Ionic, Cordova, PhoneGap, esses caras, o que você pode ligar é que um dos problemas, com certeza, é desempenho. Então, você rodar HTML e tudo mais, não que HTML por si só é pesado, tá? Mas
É questão de você não ter essa conexão nativa com a plataforma, você não está usando componentes nativos, rodando nativamente, isso te traz uma certa desvantagem de performance. Mas a vantagem é que você pode usar uma tecnologia, em geral, mais fácil, tem mais gente que desenvolve assim. E claro que esse cara se encaixa para as duas plataformas depois, né? Você pode rodar isso no Android e iOS. Qualquer ambiente que lê ou interpreta HTML, CSS e JavaScript conseguiria rodar a tua aplicação. Rodar entre aspas, né? Porque você não está rodando, mas enfim, interpretar aquela aplicação e tá trabalhando com ela. Mas com certeza a performance aqui, em geral, você vai sentir um pouco de atraso, um pouco de delay ali. Mas, ao longo dos anos também, esses caras melhoraram muito, tá? Então, não tire da mesa aplicações híbridas ainda. O Ionic, especialmente, continua sendo bem forte. Tem bastante gente que desenvolve em Ionic, que é um framework de aplicações híbridas, que é super útil. Então, também tem espaço para esse cara no mercado como um todo. E claro que chegamos aqui que nós queremos falar, que eu chamo de ponte com nativo, tá? Então, o que é a diferença de um React Native da vida com aplicações híbridas que tem um HTML, CSS, JavaScript e simplesmente estão rodando uma tecnologia web encapsulada em uma tecnologia nativa? Então, o ponto com nativo, no caso o React Native, esse cara, ele literalmente, ele tem uma camada, ele tem parte da biblioteca justamente é fazer a conexão entre o teu projeto, o teu código, teu mundo React ali, com a base nativa lá dentro. Então, existe uma camada na biblioteca que, quando se escreve uma coisa aqui, ele faz uma conexão com algum componente nativo lá. Então, a interface gráfica é nativa no sentido que você está usando componentes que existem naquela plataforma, seja Android, seja iOS, mas o teu código não está sendo escrito naquele código daquela plataforma. Quem tem o trabalho de fazer a conexão entre os dois caras, justamente é essa camada, por exemplo, do React Native, que gruda a tua aplicação com a plataforma específica. Então, por mais que ele está usando JavaScript, por exemplo, ele não usa HTML, ele não usa CSS, porque é especificamente JavaScript que se escreve, mas ele não é um híbrido pelo fato que ele não está usando todas as tecnologias web. Ele faz a conexão entre tua aplicação React e as camadas nativas daquela plataforma. E outro cara que merece uma menção honrosa aqui, e eu pretendo fazer um curso dele no futuro também, é nosso amigo Flutter. Flutter podemos falar que é uma alternativa do React Native, ou do React como um todo, para desenvolvimento de aplicações. É feito pelo Google, ele foi open source em 2017, se não me engano. Agora não lembro certinho, mas enfim, não faz muito tempo. Ele é escrito em uma linguagem específica chamada Dart, que foi criado pelo Google também. E esse cara, ele tá ganhando uma atração bem legal também. Então o Flutter, caso você pretenda também começar a estudar outras alternativas, além do React Native, para desenvolvimento mobile e desenvolvimento em outras plataformas, tá? O Flutter também serve para desktop, Mac, etc. O Flutter é muito legal. Então, o suporte é muito bom, performance bacana, muitas vezes similar ou superior ao React Native, tem aplicações mobile. Então, futuramente, pretendo falar do Flutter, algumas aulinhas futuras aí. Mas, por enquanto, vamos esquecer esse cara aí e vamos começar a entrar no mundo maravilhoso do React Native. Então, para isso, precisamos instalar esse cara. Bora lá? Então, beleza, galera. Para fazer a instalação do React Native, bem, de forma meio evidente, que tal escrever React Native no Google? Então, vai aparecer alguns resultados aqui. Um dos primeiros vai ser o React Native. Entrando na documentação dos caras, e a documentação é muito boa, tá? Então aqui nos docs tem bastante coisa super útil. Os componentes, então logo mais vamos ver quais são os componentes que existem no React Native. A aula que vem, vamos falar sobre os componentes básicos que existem no React Native, pré-prontos para você. Mas estamos interessados em instalação. Então, vai em Get Started. Aqui vai ter uma parte, vai falar umas coisinhas para você. Esse aqui vai falar mais sobre o React Native como um todo. Nós queremos fazer a instalação em si. Então tem um botãozinho aqui. Their own section, clicar a colar, vai chegar nessa página, Setting Up the Development Environment. Eu não sei se vai estar em português, talvez para vocês. De qualquer maneira, vai chegar nessa página aqui para você setar o teu ambiente, criar teu ambiente React Native na sua máquina. E a coisa importante que eu destaco logo de cara aqui, que existem duas formas de trabalhar com React Native, tá? Existe a forma nativa, trabalhar com ele, que é você instalar todas as bibliotecas e a linha de comando do React Native na tua máquina. E existe um cara que facilita muito a vida pra gente, uma forma muito menos dolorosa de fazer isso, muito mais abstraída, porque como nós estamos falando de coisas nativas, né, rodar mobile, etc., é meio chato, meio sacalzão você ter que instalar um monte de coisa aqui. Você tem que pegar um monte de ferramenta, tem que baixar alguns
enfim, como fosse um driverzinho para conseguir conversar com o teu celular e todos os simuladores de mobile. E existe um cara que vai abstrair muito isso aí, vai esconder muito isso aí, que é o tal do Expo. Então, é muito comum você ouvir o tal do termo Expo quando se desenvolve com React Native. Expo nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento para o React Native. Então, ele facilita muito e esconde muito dos detalhes. Como nós estamos mais interessados em aprender React Native do que ficar aprendendo como instalar, etc., nós com certeza, e eu recomendo fortemente para quem está começando, ou mesmo para quem não está se importando muito com os detalhes mais customizáveis do React Native, use o Expo, tá? E para fazer isso, nós vamos fazer esse comandinho. Então, ele pede para você instalar o Expo CLI na sua máquina usando o NPM. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas NPM é o instalador de pacotes do Node. Para quem nunca sabe o que é o Node, veja outro vídeo no canal aqui, o que é o Node e como instalar ele. Mas enfim, entra no site do Node, tem um linkzinho aqui, baixa ele, e esse tal de NPM vai aparecer junto lá, tá? E uma vez que você instalar esse cara aí, se você abrir teu terminal, o teu terminal vai ter o NPM aparecendo nele. Beleza, com o terminal aberto, uma vez que você dá npm install menos g expo CLI, esse cara vai fazer a instalaçãozinha mais ou menos rápida. E já voltamos quando terminar de instalar esse cara. Então, beleza, terminamos de instalar aqui. A princípio, agora você já vai ter o expo.soline comando. Se eu der um expo-vzão, a princípio, se tudo deu certo, vai aparecer lá 3.27.6. Estou gravando esse vídeo aqui metade mais pro final de 2020, então deixar essa versão ou para cima, está beleza, tá tudo funcionando legal aí. E aí você pode ver tudo que o Expo é capaz de fazer pela linha de comandos, tem menos Hzinho, vou expandir aqui um pouquinho. Então repare as opções que eu tenho, menos visão, versão, várias outras coisas. O cara que está mais interessado é o tal do Expo Init. Então este cara aqui, ele vai criar um novo projeto Expo, que basicamente é um novo projeto React Native, tá? Então, por mais que ele não está usando a terminologia React Native aqui, não se preocupe que o que nós estamos fazendo com o init é justamente criar uma nova aplicação React Native. Então, vamos fazer isso? Bora lá? Então, vamos para algum diretório que faça sentido para vocês. Eu tenho lá no meu desktop, tem uma pastinha. Vamos entrar aqui em projetos. Beleza. Então, Expo Init. Nós vamos desenvolver um projeto completo nesse curso. Então, o projeto será relativamente robusto, tá? Vai ser um projetinho até que grande. E a ideia é que ele seja bem similar ao que se faria na vida real. Não ficar naquele mundinho de projetos só acadêmicos, teóricos, assim. Vamos tentar fazer um projeto que assemelha-se a um projeto que você pode ver na vida real. E esse cara, vamos chamar esse cara de Tasker. Porque qualquer projeto startup que vale a pena, que vale investimento, que vai virar bilionária, ela tem que terminar em R, né? Então, Tasker será nosso projetinho de manutenção, de manejar tarefinhas. Então, dá um Expo Init, Tasker. Ele dá algumas opções para você, tá? Então, essas opções são basicamente alguns templates básicos de como criar um novo projeto React Native. Então, o Blank seria um projeto limpo, seria um projeto meio que minimalista, tá? Menos quantidade de coisas possível, mas já funcional, já rodando. O Blank TypeScript. TypeScript, para quem não sabe, basicamente é um super conjunto do JavaScript. Uma coisa fantástica. Uma vez que você começa a usar TypeScript, você nunca quer voltar a usar só JavaScript. Mas por enquanto, como estamos falando de uma coisa básica, um tutorial básico aqui para começar, vamos não usar TypeScript ainda. Então vamos aí, talvez uma aula ou vídeo futuro. E tem mais algumas opções aqui, mas vamos por enquanto só usar o Blank, tá? Vamos continuar com um projeto bem minimalista. Eu dando um enter aqui. Ele vai baixar alguns arquivos, vai instalar algumas dependências, e uma vez que esse cara terminar, você vai ter um projeto mínimo funcional. Então, vou esperar esse cara terminar e já voltamos. Maravilha, terminou de instalar, tá lá. Se eu der aqui, tá vendo que tem lá o Taskerzinho, se eu entrar no Taskerzinho, ele tá comendo ali em cima, tá? Se eu der um Yarn Start, para quem também não sabe o que é o Yarn, não se prenda nesses detalhes, tá? O Yarn também é parecido com o NPM, ele é basicamente um instalador de pacotes que consegue rodar alguns scriptzinhos, nada especial, não foca muito nele, tá? Mas se eu entrar aqui no Tasker, você vai ver que esse cara aqui tem toda uma estrutura de projeto. Repare que já tem algumas pastas e alguns arquivos que já me dão uma aplicação funcional.
Então, para quem talvez nunca desenvolveu nativamente, você simplesmente rodar um comandinho, instalar alguns pacotinhos, rodar um comando e ter um app funcionando é uma coisa absurdamente louca isso, tá? 10 anos atrás não tínhamos nada muito parecido com isso. Então, realmente, as ferramentas evoluíram muito e o React Native e o Expo são ótimos demonstrativos disso. Então, entramos aqui. Inclusive, eu posso dar, como eu comentou ali, eu posso dar um yarn start. Vamos ver o que acontece se eu dou um yarn start aqui. Então, o yarn start, no fundo, o que ele faz, ele está chamando um comando chamado expo start, que é um daqueles comandos que apareceu lá no help do Expo. E você vai reparar que o Expo lançou essa página web, né? Então, depois de um momentinho, vai aparecer até um QR Code aqui embaixo. Mas basicamente isso que está falando, o Expo está rodando. Esse tal do Metro Bundler é a forma que ele está rodando para você conseguir lançar a tua aplicação. E você pode se perguntar, tá, mas o que é esse QR Code? O que tem a ver React Native? O que tem a ver qualquer coisa com um QR Code? Coisa louca dele é que se eu pegar minha câmera, isso em qualquer Android ou iOS moderninho, pode pegar teu celular mesmo, pega esse cara e ele vai abrir um link para você, tá? Isso aqui vai abrir um link que de uma que vai acontecer. Se você tem uma aplicação chamada Expo instalada, ele vai lançar teu app. Louco, né? Só ler esse QR Code vai lançar o app que você estava querendo utilizar. Caso você não tenha, se não me engano, o link te joga para você baixar o aplicativo, tá? Mas, pior dos casos, se você entrar aqui em escrever Expo no Google, então tá lá, Expo. E aqui eu posso, deixa eu ver, acho que em ferramentas, tools aqui em cima, tem aqui, ó, Client. Se eu clicar em Client, eu consigo baixar as aplicações, tudo de graça, tá? Tanto para iOS quanto para Android, eu consigo baixar o cliente dele, que é basicamente a forma dele, ele consegue ler aquele QR Code, consegue pegar o compilado do teu projeto e consegue rodar a aplicação no teu celular direto, teu smartphone aí da vida. Smartphone, Android ou iOS, ou Escambau 4 aí. Então, baixa esse cliente, lê esse QR Code e, a princípio, se der tudo certo, você consegue daí finalmente lançar sua aplicação linda. Está lá, olha que maravilha, já tem um app rodando. Você não fez nada, você não escreveu código, você não configurou basicamente nada e você tem o seu app rodando. Para quem vem do mundo nativo e você ter lá em 10 minutos uma aplicação nativa rodando, isso é assustador, tá? Uma coisa que até há muito tempo atrás era uma coisa meio irreal. Então, realmente o Expo e o React Native te dão uma produtividade bem... A palavra correta é foda, tá bem foda, então muito bom. Agora, provar também que isso aqui não é só uma foto, não é nada que tô mentindo para vocês, vamos abrir o projeto que nós criamos agora há pouco. Eu chamei de Tasker, talvez se chame outra coisa, mas abre aquele projeto. Na ideia que você bem entender, eu pessoalmente gosto muito do VS Code, então já abri ele aqui, instalar algumas pastinhas que a gente conversou antes que existiam, mas em especial eu quero que você dê uma olhada no tal de app.js, que basicamente app.js é a própria tela que vocês vão enxergar aqui no nosso app mobile. Para provar isso aí, vamos fazer uma modificação de boa aqui. Que tal fazer lá nosso famoso Hello World from React Native. Salvou lá. Olha que coisa maravilhosa de arrepiar. Você simplesmente já atualizou ali, você já conseguiu atualizar a sua aplicação mobile, sem mais, sem menos. Isso é fantástico. Então, essa prova que esse cara está funcionando. Você basicamente não entende nada aqui por enquanto, mas saiba que estamos no mundo React e React Native, tá? Então, vários desses caras aqui, talvez pelos nomes você já consegue ter uma ideia, mas aula que vem vamos falar muito mais sobre quais são os componentes básicos, por exemplo, como View, Text, Style Sheet, que vem já pronto do React Native, e vamos começar a construir alguns componentes básicos para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona esse mundo de React Native. Beleza, galera? Até lá!